A graça e a paz do Senhor sobre todos nós, sobre a igreja. Nós ouvimos o poder de Deus na cura do Adilson, né? Depois nós vimos a graça de Deus na apresentação dessa criança. Então nosso Deus é digno de toda a nossa adoração, de nossa veneração, da nossa reverência, porque Ele é um Deus que cuida de nós. A palavra de Deus diz que nós somos atribulados, mas não somos derrotados. A palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos dá alegria, né? Então por isso que nós devemos de guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Então eu queria falar nessa noite uma mensagem da cruz. Mas primeiro, na introdução, eu queria falar que todos nós temos um plano de vida, temos um plano na nossa vida, temos um ideal, porque o homem, quando perde isso, ele já é um derrotado. Se a gente viver por viver, sem uma meta, sem um plano, nós somos derrotados. Jesus, quando veio nesse mundo, ele veio com um plano especial. Não digo só um plano, ele veio com mais planos, mas ele veio com um plano especial. Perguntar aí para a igreja, qual o plano especial que Jesus veio a esse mundo? Ele deixar a glória eterna, esvaziar-se da sua glória para vir aqui à terra. E ele veio com um plano específico. E esse plano específico eu vou falar para os irmãos mais na frente. Toda a nossa vida, todos os nossos planos é firmado no previsto. Amém? Amém. Todos nós fazemos um compromisso firmado no previsto, que está ao nosso alcance. Se eu faço uma dívida, eu faço aquela dívida baseada no meu salário, baseado que eu tenho que receber da mão de uma pessoa para cumprir aquele plano que eu fiz, aquela dívida. Então eu aprendi com um querido irmão, que pode ser meu filho. Um dia, em conversa com ele, eu ouvi ele falando essa palavra: imprevisto e imprevisto. Vocês já pensaram, se nós vivêssemos conhecendo o nosso imprevisto? Seria terrível. Para mim seria terrível pelo acontecido na minha vida até aqui, se eu soubesse do imprevisto. Mas Deus é tão misericordioso que só está ao nosso alcance o previsto. Nós só temos direito no hoje. O ontem, o amanhã já era. O ontem nós não podemos voltar atrás. Amanhã pertence a Deus. Agora hoje nós somos seguros do agora. Não digo do hoje, do agora, porque daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer comigo, com os irmãos, né? Então nós só temos direito no previsto. Um dia Jesus falou: louco, essa noite pedirá a tua vida, quem terá preparado para ti, né? Então é loucura de nós nos preocupar com o dia de amanhã. A palavra de Deus diz que cada dia cuida do seu mal. Então nós temos que viver o agora, não é o viver daqui a pouco, não. Daqui a pouco é a pertença a Deus, já é futuro, né? Mas existiu um homem que
que veio a essa terra, para ele não tinha imprevisto, tudo era previsto. Eu falei, seria terrível se nós vivêssemos conhecendo o nosso imprevisto. Eu sabia que eu ia ter um câncer, eu ia para o hospital, ia sofrer, ou se eu ia perder um filho como eu perdi, né? Seria horrível se eu soubesse antes. Eu sofria antes e sofria no acontecido, e sofria depois. Mas Deus é tão bom que nós só sabemos o previsto. Um dia eu conversando com o irmão Eli, nós devemos fazer o nosso plano no previsto, mas imaginar que existe um imprevisto. Eu posso fazer um plano sério, com qualquer um irmão, né? Mas imaginando, meu Deus, pode acontecer uma coisa e eu não posso cumprir aquilo. Por isso que a palavra de Deus diz, para você ser fiador, você ter com que cumprir se aquela pessoa não pagar, né? A palavra é maravilhosa, né? Nos aconselha, nos direciona para nós ter uma vida correta, né? Mas existiu, e se eu fosse botar título nesse estudo, eu botaria como seguir a Jesus. Como seguir a Jesus. E eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia, Lucas 23, 9. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Este é a direção que Jesus deu para nós seguir, né? Se alguém, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque todos nós temos a nossa cruz para carregar. Eu não posso carregar a cruz de Leiti, nem Leiti pode carregar a minha. Cada um de nós temos que carregar a nossa cruz, sabendo carregar com alegria, porque sabendo que no final nós vamos receber uma coroa. A palavra de Deus diz: nós carregamos nossa cruz e depois recebemos uma coroa, né? Então a palavra de Deus diz: se alguém, dizia a todos. Então não é para um nem dois. Esse convite que Jesus faz é para todos que estão aqui, todo mundo. Todo que ouvir a palavra de Deus, esse convite é para todos, não é para alguns. Após mim, não podemos ir na frente de Jesus. Jesus é o caminho. Então ele é o caminho, nós só podemos ir após Jesus. Jesus vai à nossa frente. Negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, né? Então Jesus, uma coisa ele exige de nós para seguir, né? É pegar a sua cruz. Nós não podemos seguir a Jesus sem levar a nossa cruz. Muitas vezes nós dizemos: que cruz eu estou vivendo, que cruz eu estou carregando? Mas Jesus carregou a cruz. Nós temos que carregar a nossa cruz. Nós não somos seguidores de Jesus, nós não temos que seguir as pisadas de Jesus. Jesus não teve vida de regalia, Jesus teve vida de sofrimento. A palavra de Deus diz: bem-aventurados sois vós, quando vocês injuriarem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por mim. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim sofreram, assim antes de vós perseguiram os profetas. É maravilhoso nós carregar nossa cruz com alegria.
sabendo que os discípulos, os profetas de Jesus carregaram a cruz, e às vezes nós murmuramos, nós vemos o irmão Adilson aqui, glorificando a Deus com o testemunho dele, e com o poder de Deus na cura da sua perna, né? Então tudo que vem sobre nós temos o dever de glorificar a Deus. A palavra de Deus diz: em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e bota debaixo do velador, mas no velador, para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então nós somos bem-aventurados quando somos injuriados, quando mentirem contra nós, né? A cruz faz parte da misericórdia de Deus, né? A cruz faz parte da misericórdia de Deus. Se Jesus não fosse a cruz, onde estaria nós nessa noite? Estamos aqui alegres, vimos o testemunho do irmão, vimos a apresentação da menina, né? Já cantamos louvores, então estamos muito felizes, muito alegres. A cruz é o som retumbante cujo eco se manifestou no terceiro dia, quando o túmulo revela ao mundo inteiro que Jesus ressuscitou. A cruz de Cristo traduz um hino de felicidade, uma canção de prazer, um romance em comunhão com Deus. Não podemos seguir sem a cruz. A cruz é nosso instrumento de vitória. Maravilhoso, né? A cruz é o nosso instrumento de vitória. Nós temos um pecado hereditário, um pecado que não pode ser perdoado, mas que pode ser crucificado na cruz. Então a cruz, quando nós crucificamos nosso pecado, nós somos perdoados. Matamos o nosso desejo da carne, né? E é maravilhoso. Nela o poder da morte foi quebrado. A cruz, o poder da morte foi quebrado. A cruz nos trouxe vida. Está em 1 Timóteo 1,10, 1 Coríntios 5, 51 a 57. Na cruz o problema do pecado foi resolvido. Pela cruz o problema do nosso pecado foi resolvido. 1 João 1,7. João, Evangelho de João 1,29. A cruz, a redenção eterna é efetuada. Foi efetuada. Hebreus 9:12. A redenção eterna foi efetuada pela cruz, né? Se hoje nós desfrutamos da redenção, mas foi pela cruz. Hebreus 9:12. A cruz trouxe nossa reconciliação efetivada. 2 Coríntios 5,19. Então toda a nossa vitória está na cruz. Sem a cruz nós somos derrotados, né? A cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. A cruz é o poder de Deus para nossas vidas. Eu achei interessante que pela cruz as coisas celestiais são purificadas.
A cruz tem poder aqui, até aqui nos céus. A cruz as coisas celestiais são purificadas. Hebreus 9:23. A preeminência de Cristo é declarada. Romanos 4:7, Filipenses 2:9, Hebreus 2:2. Em João 19:17-19 diz: levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Eu olhando o comentário fala que o pior criminoso era no meio, e por isso que Jesus foi o centro. Porque Jesus, entre os três, ele era o pior. A sentença dele foi ficar no meio, um de cada lado. Então nós às vezes murmuramos, sentimos, reclamamos, mas vamos olhar para a cruz, olhar para o sofrimento de Jesus, porque se nós pararmos, meditar muito no sacrifício de Jesus, nós choramos. Se nós se botar no lugar dele, né? Porque o sofrimento dele foi muito maior, porque ele desde criança, ele conhecia a trajetória dele toda. Ele veio beber, nasceu na manjedoura, cresceu, ele sabia que ele ia para a cruz. Não tinha outra escapatória, ele tinha que passar pela cruz, ele tinha que ser injuriado. Por isso que aquele versículo que eu falei, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, né? Porque ele passou por isso. Então, quando nós somos injuriados, ou quando uma pessoa levanta um falso contra a gente fica tão triste, né? Mas o nosso mestre passou por isso. Porque a injúria é uma coisa terrível. Uma pessoa levar uma injúria, que a pessoa é inocente, e bater de pé firme, que já aconteceu comigo, né? Bater de pé firme, que foi você, eu procurando com o cara, dizendo, não, fui eu, desculpando, e ficou por isso, ficou com o meu sendo o culpado, né? Mas eu sei que eu não fui. Então a palavra de Deus diz que é ele que nos justifica. Porque Jesus, quando estava na cruz, naquela agonia, ele dirigiu 7 palavras. Quanto ao que estava ao seu redor. A primeira, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. A pessoa sendo crucificada, sentindo a dor na carne, e pedir perdão pelos algozes, pelos que estavam perseguindo ele, é difícil, né? Só mesmo a graça de Deus. E nós vemos muita passagem bíblica que o cara levando pedradas, sofrendo e pedindo pelos agressores. Será que nós fazemos isso? Nós somos seguidores de Jesus. Um cara venha nos agredir, nós vamos pedir perdão a Deus por ele, né? Deus tem misericórdia de nós. A primeira palavra ele diz, perdoa porque eles não sabem o que faz. Lucas 23:34. A segunda palavra ele diz, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de salvação. Aquele criminoso que estava ao lado de Jesus, ele se arrependeu dos feitios dele. Ele sabia que ele estava ali porque ele merecia, mas o outro não, criticou dele, né? E recebeu o perdão
de Jesus. A terceira palavra, Jesus falou: Eloi, Eloi, sama labachthani. Angústia, sofrimento. Deus meu, por que me desamparaste? Interrogou Jesus pela força do sofrimento. Porque Mateus 27, 46. Porque ele ali decidiu a parte humana. Porque Jesus tinha as suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ali ele pendeu para a natureza humana, mas ele foi fiel. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Porque ele veio com um plano específico de cumprir a ordem de Deus. Ele veio como enviado, né? A quarta palavra, ele falou: mulher, esse aqui é o teu filho. Zelo e amor, cuidado e preocupação por sua mãe. João 19, 26. Ainda que no decorrer de todo o ministério dele, ele nunca, vocês podem ler a palavra de Deus, que nunca ele chamou de mamãe, nunca ele teve palavra carinhosa com a mãe, porque ele era onisciente, ele sabia que o povo ia idolatrar Maria, né? A gente lendo os evangelhos, a gente chega à conclusão que Jesus não deixou meio para a idolatria. Ele nunca teve esse carinho pela mãe, né? Embora ele fosse obediente aos pais, viveu com os pais até os 18 anos, depois foi para o ministério dele, mas ele já sabia. A quinta palavra: tenho sede. O Filho de Deus eterno tinha sede. Tenho sede. O Filho de Deus eterno, porque foi feito todas as coisas, agora limitada à natureza humana, teve sede. João 19, 28. Gozar que naquela passagem de João, quando aquela mulher samaritana foi no poço de Jacó tirar água, ele pediu água, mas ele não pediu água porque ele estava com sede. Ele pediu água para ter a oportunidade de conversar com aquela mulher. Aquela mulher que era odiada pelos judeus, todas as mulheres não podiam se dirigir a um homem em lugar público. Mas aquela mulher, quando viu Jesus com aquelas palavras meigas para ela pedir água, ela ficou toda sem jeito, né? Um judeu vir pedir água, ela ficou sem jeito, né? A sexta palavra: está consumado. Foi chegada a hora final da sua obra gloriosa, obra expiatória da redenção. E o grito da vitória. João 19, 30. A sétima palavra: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Parecia um fim trágico e sem glória de uma vida terrenamente havia iniciado tão singularmente na manjedoura em Belém, nasceram entre animais e morreria entre malfeitores. Teria vitória. A cruz é a chave a qual a porta do céu pode ser aberta aos homens arrependidos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós são poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Eu queria falar que
Todos nós, já saindo da cruz, depois eu vou voltar. Todos nós queremos ser reconhecidos pelo que nós somos, ou pelo que nós fazemos, né? Às vezes eu vejo o pregador vem aqui pregar, ele, quando é policial, ele para a parte policial, sempre dá um toquezinho, né, Rogério? Sempre dá um toquezinho sobre a profissão dele, sobre o que ele faz. Quando é um médico, ele sempre puxa o assunto de medicina. Mas você sabe que Jesus gostava de ser reconhecido como mestre, né? Jesus gostava de ser reconhecido como mestre. O Evangelho de João 13:13. Vamos ler? Evangelho de João 13:13. Jesus, ele gostava de ser conhecido como médico. João 13:13. Vós me chamais de mestre e dizeis bem, eu sou, né? Jesus disse que vós me chamais de mestre e dizeis bem, eu sou, né? Jesus gostava de ser chamado de mestre. Então, cada um de nós gostamos de ser reconhecido pelo que somos. Se você é um médico, você será reconhecido pelo médico. Se você é um eletricista, você quer ser reconhecido como eletricista. Jesus era o mestre. Jesus passou a vida dele ensinando. Eu gosto muito daquele capítulo de Mateus, que Jesus, vendo da multidão, subiu o monte, assentando-se, aproximado dele dos discípulos, abriu os seus lábios e passou a ensinar. Mateus 5, de 1 a 16. Aproximando seus discípulos, passou a ensinar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Meu Deus, glória a Deus, meu Deus, eu sou pobre de espírito, eu sou arrogante. O que é ser pobre de espírito? O que eu entendo ser pobre de espírito é aquele que carece, necessita mais do Espírito Santo de Deus. Temos que pedir, orando ao Senhor, para que derrame mais do seu Espírito sobre nossas vidas. Que a graça do Senhor possa nos abençoar. E o segundo, ele falou: bem-aventurados são aqueles que sofrem, né? Porque serão consolados. É uma realidade que nós sofremos, mas somos consolados. Não tem um sofrimento que não venha o consolo de Deus. Todos nós passamos pelo sofrimento, mas depois vem o consolo de Deus. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, né? Então nós sofremos, passamos horas difíceis, mas sabemos que o regozijo, a alegria vem pelo amanhã, né? A palavra de Deus diz que, como o Pai se compadece dos seus filhos, o Senhor compadece aquele que o tem. Eu sei que eu temo o Senhor, então eu sei que eu sou agraciado pelo Senhor. Nós somos agraciados pelo Senhor, porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que Deus possa nos abençoar a cada dia, que nós possamos temer e tremer esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que tem falado aos nossos corações, esse Deus que cuida de nós, né? A
palavra de Deus diz: somos atribulados, não somos derrotados, porque o Senhor nos dá vitória. A palavra de Deus diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, o que é que nós vamos temer? Nada mais, né? Que Deus seja louvado, engrandecido, glorificado por nossas vidas. Que as nossas vidas possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Porque muitas vezes, estava conversando outro dia lá na casa do Pion, parece, né? Que nós temos por obrigação ser o sal da terra e a luz do mundo. A igreja, ela tem que ser o sal da terra e a luz do mundo, para que possa iluminar esse mundo tão terrível, né? Se a igreja falhar, que não vai falhar, o plano de Deus falhava, né? Porque a palavra de Deus diz que a porta dos infernos não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja é vitoriosa. Por muitas lutas que nós passemos, por muita tribulação que nós passemos, mas a vitória é